Ok. Bom, gente, coloca. Você vai passando então para mim, por favor, o slide. O Luiz pode pôr no primeiro. Aí, Zé Luiz já voltou. Gente, vamos começar então. E vamos começar orando também pela Dulce, pelo pastor Diógenes, que foram agora para a UPA. E assim, muito à vontade com os irmãos, porque como a gente costuma falar, né, a gente tem aprendido que o reino de Deus é um reino de amigos, né? Então, graças a Deus, nós estamos entre amigos e muito queridos, né? Então, acho que aqui, quem eu não conheço é o Marcelo, mas assim, muito bem-vindo, Marcelo, um prazer estar com você, tá bom? E espero que a nossa caminhada aqui no que a gente vai conversar sirva de alguma forma para esclarecer qualquer tipo de dúvida, tá bom? Que exista. Vamos orar. Ok. Então, vou pedir o Luiz Felipe. Você ora, por favor, Luiz, pelo pastor Diógenes e pela Dulce também, que estão indo lá para a UPA, por favor, e por nós aqui. Tá ok. Pai, queremos nesse momento, reunidos, colocar em tuas mãos, pastor Diógenes, irmã Dulce, que estão em atendimento médico nesse momento, a caminho. Pedimos a Deus a tua boa mão sobre eles, conduzindo, direcionando, guardando na chegada, aqueles profissionais que vão recebê-los, que o Senhor possa estar direcionando, Deus, todo o tratamento terapêutico, tudo que será Amém. realizado ali, que o Senhor possa estar dando o direcionamento, a iluminação àqueles profissionais que estarão ali. Cremos sendo usado por Ti para melhor terapia nesse momento para os nossos irmãos. Te pedimos também por nós que estamos aqui nessa reunião, todos com o mesmo objetivo, os nossos corações e mentes abertos para melhor fazermos pelo Teu reino, ó Deus, até que o Senhor venha nos buscar. Nos abençoe, esteja conosco durante todo esse período, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, é um prazer, mais uma vez falando, é um prazer estar com os irmãos, né? E a gente quer apresentar para vocês um projeto, um movimento que tem sido um grande privilégio da gente participar. Foi uma grata surpresa para mim poder participar desse movimento, né? E eu vou contar como que aconteceu, mas antes, passa para mim, Luiz, por favor. Isso. Nós temos um moto, né, que é exatamente o que você está vendo aí. Pense grande, comece pequeno e seja profundo. E assim começou esse projeto. Esse projeto, ele nasce a partir de uma plantação de igreja. Um pastor chamado Randy Pope, lá em Geórgia, em Atlanta, na Geórgia, ele foi convidado para plantar uma igreja. E ele, orando ao Senhor, buscando entender qual era a direção do Senhor para a plantação dessa igreja, ele sentiu o Senhor falando com ele que ele deveria fazer aquilo que ele sabia fazer, e no caso, era discipular. E ele então começa a plantar essa igreja baseada, fundamentada no discipulado, vida a vida. Por isso, o nome do movimento ser discipulado missional Life on Life, né? Vida na vida. E ele começa pequeno, mas com profundidade no Evangelho, né? Sempre pensando grande naquilo que poderia ser desenvolvido a partir dessa plantação. E a gente teve, eu e o Luiz tivemos o privilégio de, ano passado, estarmos lá, fomos convidados para o treinamento e estivemos lá. A igreja é de uma proporção, irmãos, que só o Senhor realmente, para que existisse uma igreja naquelas proporções, né? Em tudo, seja na excelência, seja
no tamanho, seja no envolvimento, seja nos ministérios, em absolutamente tudo. Né? Para os irmãos terem uma noção, uma igreja que é maior do que o Barra Shopping, né? Só de estacionamento dá 2 do estacionamento do Barra Shopping. Mas é uma igreja que não se perde pelo tamanho. É uma igreja que é focada naquilo que entendem que Deus os chamou para fazer. Né? E é interessante porque houve um treinamento do Life on Life no Rio de Janeiro e eu não pude participar porque eu estava num outro treinamento da City to City. Na verdade, a City to City e o Life on Life são co-irmãos, né? Mas não pude participar, estava encerrando o treinamento lá na City to City, passou e acabou que eu não pude. E aí o Luiz entrou em contato comigo, isso em 2024, não, 2023, né, Luiz? 2023, entrou em contato comigo porque ia abrir uma que a gente chama de clínica, ia abrir um treinamento, ia abrir uma clínica em Brasília. E aí, gente, eu fui para Brasília e fiz o treinamento em Brasília. E a gente vai chegar, inclusive, passando para vocês, como funciona esse treinamento que a gente chama de clínica, que são 3 encontros, além da mentoria. E eu fui nesses 3 encontros, eu e minha esposa, para Brasília. E foi abençoador, foi um tempo abençoador. E fui surpreendido por ter sido convidado, e aí o Luiz também foi, para que nós fôssemos fazer essa imersão lá em Atlanta. Né? E lá, na verdade, um intensivo. Nós passamos um tempo lá sendo treinados, né? Para sermos treinadores em Atlanta. E foi excelente, o que a gente aprendeu foi extraordinário, falou muito ao nosso coração. E agora, quando retornamos, fomos também convidados e, assim, com todas as despesas pagas, gente, isso é um investimento que eles fazem, e a gente foi para Atibaia, passamos uma semana, né, Luiz? Uma semana lá em Atibaia, veio o pessoal de Atlanta para terminar o treinamento e eles ainda pagaram todas as despesas, investiram na vida, acho que tinham ali 50 pessoas, né, e investiram na vida de 50 pessoas, né, e não foi pouco o investimento. Então, esse é um movimento que Deus tem levantado, sabe, de uma forma muito profunda e interessante. Começa em Atlanta, mas aqui no Brasil tem um representante chamado Jean, pastor da Igreja Presbiteriana Luz, ali na cidade em Goiânia. Não é isso, Luiz? É em Goiânia, né? Em Goiânia. E um homem de Deus apaixonado pelo discipulado, apaixonado por aquilo que faz. A igreja dele foi treinada, a primeira igreja treinada, e hoje colhe frutos extraordinários desse treinamento. Né? Bom, passa para mim, por favor, Luiz. E aí, para que a gente possa começar a conversar sobre o discipulado, embora a gente fale sobre coisas que os irmãos já sabem, sem dúvida alguma, há 3 verdades que a gente pode muito bem destacar a respeito do discipulado, e graças a Deus, como a gente está aqui entre amigos, a gente não quer convencer absolutamente ninguém, a gente está falando de todo o coração, né, mostrando que esse movimento é um movimento, de fato, iniciado e mantido pelo Senhor. Né? A gente pode dizer que o discipulado deve ser observado por nós, primeiro porque Jesus fez, né? Marcos 3, 13, 15, nos mostra a respeito do Senhor desejando estar com
os discípulos antes que eles saíssem para pregar. Então, Jesus fez o discipulado. A gente não está inventando a rota. Uma outra questão é que Jesus, segundo aí a oração sacerdotal, Jesus não tinha plano B. O plano sempre foi esse. Os irmãos sabem, porque os irmãos... Eu estou falando com gente que conhece a palavra. E a terceira questão que a gente pode pontuar, e que talvez você, assim como eu, não tinha dado a devida importância até então, é que o Senhor mandou: ide e fazei discípulos. Então a gente não está fazendo absolutamente nada além do que o Senhor mandou que a gente fizesse. O Senhor manda a gente fazer discípulos. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Passa para mim, por favor, Felipe. Então, o discipulado Life on Life, ele tem auxiliado as igrejas a desenvolverem cristãos maduros e equipados no discipulado. E isso tem conectado crescimento espiritual com despertamento missional. O nosso desafio, o desafio do discipulado, gente, é levar as pessoas da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, da liderança para o envio. Esse é o nosso grande desafio. Nessa caminhada espiritual, desenvolver cristãos prontos e equipados para desenvolverem essa caminhada. Passa para mim, por favor, Luiz. E eu acho que esse slide mostra muito bem o que a gente está falando. Algumas coisas para a gente no discipulado são muito claras, muito óbvias, mas algumas dificuldades também são claras para a gente. Nós sabemos da importância da proclamação, a gente sabe a necessidade do ensino, todos nós aqui cremos na necessidade, na centralidade do Evangelho, e como o Evangelho é inegociável para nós. A gente sabe muito bem do convite que nos é feito para encarnar esse Evangelho, e nesse convite há algumas estratégias interessantes para que a gente encarne o Evangelho, entre as quais a gente pode falar dos pequenos grupos, dos grupos de oração, e por aí vai. A gente sabe também que o Senhor tem uma igreja para cumprir a sua missão entre as nações. Nós sabemos que nós somos chamados a falar do Senhor onde a gente mora, onde nós trabalhamos, onde nos divertimos, mas a questão é que eu vinha andando numa crise, irmãos, e eu não sei se essa crise é uma crise pela qual você já passou ou pela qual você passa. Porque eu olhava para a escola bíblica, eu olhava para programações da igreja, eu olhava para pregações a partir de 25 anos numa igreja, eu olhava para os pequenos grupos, eu olhava para tudo isso e não conseguia achar só crentes maduros. Aliás, sendo muito honesto com os irmãos, a quantidade de crentes maduros era muito pequena. E isso me intrigava muito. E eu não estou aqui dizendo que essas coisas não são importantes, muito pelo contrário, são inegociáveis para nós. A escola bíblica, por exemplo, é inegociável para nós. Mas eu não sei se você concorda comigo, que ao final, por exemplo, de 20, 25 anos de escola bíblica, você não tem crentes engajados e maduros. Você não tem crentes que entendam que estão numa caminhada espiritual da descrença ao envio. Você não tem crentes que olham para a cidade
como um grande, e a encaram como um grande campo missional. Né? A gente não tem crentes que a gente possa contar para estabelecer uma cultura do evangelho no bairro, na cidade onde a gente está plantado como igreja. E isso me causava crises terríveis, porque eu queria entender aquilo que faltava, de fato, o que então precisava acontecer. E aí, passa para mim, por favor, Luiz. E aí o discipulado missional Life on Life cai, na verdade, como uma luva, como uma ferramenta capaz de guiar o crente da descrença, ou melhor, é capaz de levar a pessoa da descrença para a crença, mas não parar aí. Da crença para a maturidade, mas não parar aí. Da maturidade para a liderança e da liderança para o envio. E a partir disso, então, criarmos uma cultura do evangelho onde a gente está. Então, na verdade, é uma grande ferramenta estabelecida para que a gente possa, assim como Jesus fez, guiar essas pessoas, derramando a nossa vida na vida de outras pessoas. Sabe, investindo o nosso tempo na vida de outras pessoas. Claro que é trabalhoso. Claro que é um trabalho sério e trabalhoso, sem dúvida alguma. Basta a gente olhar para Jesus e tê-lo como parâmetro. Jesus é o nosso arquétipo de homem trabalhador, de homem dedicado, de servo de Deus, né? de filho enviado, de missionário. E ele nos chama a exatamente isso. Então, é claro que isso envolve trabalho. Isso envolve derramar a nossa vida. A gente não está falando de um movimento que parta ou que tenha por base tão somente um conhecimento teórico, porque conhecimento teórico nós temos diversos. E nós temos vários encontros que promove ensino e proclamação na nossa igreja. Existe uma trilha, e Luiz vai falar melhor sobre isso, existe uma trilha educacional, existe uma trilha, sim, envolvida no discipulado missional, né? Mas há duas questões que eu quero chamar. Primeiro, esse discipulado é missional, nos chama a estabelecer uma cultura do evangelho na cidade, nos chama a sermos missionais, e ele é vida na vida. Então, a partir da trilha, nós somos ensinados a derramar o nosso coração no coração de outra pessoa, a caçar o coração, como a gente fala, sabe, de outras pessoas, incentivá-los a abrir o coração para que possam ser guiados, não por nós, mas pelo Evangelho de Cristo, né, à transformação que ele precisa. Pode passar para mim, Luiz, por favor? E, na verdade, esse movimento é um movimento global, não é um movimento de Atlanta, da Igreja Presbiteriana Perímeter, e que chegou a uma igreja presbiteriana aqui em Goiânia, e a partir de Goiânia chegou a uma igreja congregacional em Caraí, uma igreja congregacional em Vila Paraíso. Não, é um movimento global. E sabe, irmãos, uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, muito, há algum tempo, se não me falha a memória, me corrijam se vocês souberem de cor, é um texto que se encontra lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, quando fala a respeito dos filhos de Isacar. Ele fala assim o texto: dos filhos de Isacar, conhecedores do seu tempo, ou conhecedores da sua época. E é exatamente isso que eu tenho pedido ao Senhor já há algum tempo, que eu, de fato, seja conhecedor da minha época, para entender as necessidades da minha época e seja capaz de oferecer respostas, né, através do Evangelho, por meio do Evangelho, às pessoas da minha época.
sendo capaz de ver aquilo que Deus está fazendo no mundo, porque Deus está operando no mundo. E esse discipulado é uma ferramenta que tem trazido para nós aqui na igreja experiências extraordinárias. A gente começou a caminhada no final de 2023, né? Estabelecemos o nosso primeiro grupo de discipuladores em 2024, e estamos nessa caminhada. Amanhã eu tenho um treinamento apenas para a minha igreja, né, onde eu reúno 20 novos discipuladores. Hoje eu comecei antes de Luiz está mais avançado do que eu nesse sentido. Hoje eu tenho cerca de 8 grupos de discipulados aqui na igreja de Caraí, e amanhã, se Deus assim permitir, a gente começa o treinamento com mais 20 discipuladores. E tem sido uma experiência extraordinária. Passa para mim, por favor, Luiz. E esse mapa mostra para os irmãos um pouco daquilo que tem acontecido no Brasil. Esse movimento começa em Atlanta, como eu falei, chega em Goiânia, né, numa igreja presbiteriana, e dessa igreja presbiteriana, um movimento tem iniciado. E esse movimento não é um movimento rápido. A preocupação não é uma preocupação de ganharmos velocidade e perdermos a centralidade do Evangelho. Muito pelo contrário. Tanto é que nós, até 2024, vocês vejam, esse movimento chega aqui na igreja Luz, Igreja Presbiteriana Luz, em Goiânia, se não me falha a memória, em 2012, Luiz. 2012, né? 2012. De 2012, em 2012, ou 2013, 2014, a Igreja Luz começa a ser treinada, e você tem, então, até 2024, você tem apenas 250 igrejas treinadas. Né? Então, no período aí de 12 anos, você tem 250 igrejas treinadas. Até porque há um processo a ser estabelecido. E Luiz vai falar melhor sobre esse processo. A gente não quer... não é uma sangria desatada. A gente não quer, na verdade, apresentar mais um treinamento ou mais uma estratégia de crescimento de igreja. Não é essa a intenção. Mas, na verdade, é um processo que demanda esforço, tempo, para que ele se efetive. Tanto é que agora vai haver uma multiplicação exponencial dessas igrejas, porque, como eu falei, 50 novos líderes foram treinados. Ou seja, 50 novas igrejas estarão, então, treinando várias outras igrejas. Por exemplo, no nosso caso aqui no Rio, somos eu, Luiz Felipe, e um irmão presbiteriano que está plantando uma igreja. Nós três, juntamente com os irmãos da diretoria do Life on Life aqui no Brasil, treinaremos até 20 igrejas. Então, você imagina se a cada 1 ou 2 pastores treinarem de 15 a 20 igrejas, a multiplicação que isso gera. Né? Em cada igreja, você desenvolver grupos de discipulados, cada discipulador discipular 3 a 4 pessoas. Né? Quantas pessoas serão discipuladas e são estimuladas, inclusive, a discipularem não crentes? Né? É o que a gente chama de multiplicação. Alcançar o não crente a partir do discipulado missional. Então, a gente está para viver agora um crescimento para a glória do Senhor. Mas veja que esse treinamento nós vamos ter agora em setembro, e um outro treinamento desse
só poderá acontecer em 2027. Isso se tudo correr bem. Por isso, da nossa agilidade de entrar em contato com os irmãos e outros mais, porque a gente, primeiro, não vai ter vaga para todo mundo participar, infelizmente. A gente tem, no máximo, 20 vagas, né? E Luiz vai falar melhor a respeito disso. Mas é um movimento que o Senhor tem permitido que a gente participe, e isso tem sido maravilhoso. Para encerrar a minha participação aqui com os irmãos, eu quero deixar bem claro aquilo que o discipulado missional Life on Life é, né? Trabalhar na vida de algumas pessoas com intenção de comunicar sua vida, o evangelho da salvação e a palavra de Deus, de modo a vê-las se tornarem seguidores de Cristo maduros e capacitados, comprometidos a fazer o mesmo na vida de outros, conforme a gente lê em Colossenses 1. Então, o que a gente quer, na verdade, não é descobrir a roda, mas é voltar à igreja primitiva que fazia com excelência, assim como Paulo fazia com excelência a partir de Timóteo e de homens idôneos, né? Preparar pessoas, capacitar pessoas, derramar a vida fazendo isso na vida de pessoas que possam ser capazes de fazer o mesmo na vida de outros e outros na vida de outros. Então, esse é o nosso desejo, e o meu desejo sincero é que a gente experimente um grande mover do Senhor, um grande avivamento para a glória do Senhor, um avivamento genuíno, baseado na palavra de Deus, que nos faça resgatar, sabe, o local dos exercícios espirituais na vida do crente. Eu estava vendo um pastor pregando esses dias e eu concordei com ele em gênero, número e grau. A gente está vivendo um tempo de uma complexidade tão grande que, se no século XVI nós devolvemos a Bíblia para as pessoas, né, o movimento protestante, né, a reforma protestante devolveu a Bíblia para as pessoas, parece que hoje, querendo acertar, nós estamos tirando a Bíblia das pessoas, né? E as pessoas hoje não têm mais a Bíblia, porque nas redes sociais você tem as devocionais, as mais diversas, de diversos pastores. Então a pessoa acaba achando que não precisa mais ler a Bíblia. E mais, há outros que trocam a Bíblia por conta de podcast, como se o podcast fosse suficiente e não mais as escrituras fossem suficientes na vida das pessoas, né? E assim a Bíblia está sendo retirada, e não apenas a Bíblia, com a Bíblia os exercícios espirituais estão sendo retirados. Poucos crentes jejuam, poucos crentes oram, né? Poucos crentes leem as escrituras, e por aí a gente vai. Então esse é um movimento que nos faz retornar o caminho para sermos discípulos de Jesus. E esse é o desafio, e esse é o convite que eu deixo para os irmãos. Passo aí agora para o Luiz, que vai dar continuidade aí. Por favor, Luiz. Obrigado, Márcio, obrigado pela sua fala, e vou continuar aqui a partir do slide que o Márcio falou, o último slide que ele falou aqui. O que é o discipulado missional Life on Life? Trabalhar na vida de algumas pessoas com a intenção de comunicar sua vida, o evangelho de salvação e a palavra de Deus, de modo a vê-las se tornarem seguidores de Cristo maduros e capacitados, comprometidos a fazer o mesmo na vida de outros. Até aqui, o Márcio falou sobre a questão dos fundamentos e visando o discipulado Life on Life, né? Tudo isso com o objetivo de apresentar a base bíblica e a visão geral do modelo Life on Life e o impacto do movimento no mundo, ok? A partir dessa definição, a gente também pode pensar naquilo que o discipulado missional Vida na Vida não é, e com isso a gente reforça o que ele é, né? O que o discipulado não é? Não é um currículo. O discipulado missional Life on Life não é um currículo, tá? Também não é mais um programa na vida da igreja. Não é
um evento, não é um sistema de controle, e também não é apenas conhecimento, não é apenas informação. Então, nessa parte desse nosso workshop, eu vou estar apresentando a estrutura, esclarecendo alguns caminhos práticos que a gente vai ter a partir da Clínica 1 no nosso movimento aqui no Rio de Janeiro, né? Eu gostaria de esclarecer o que o modelo é e não é a partir dessas definições e apresentar os passos que vocês têm para se engajar nesse processo que um dia também nós nos engajamos. O que não é o Life on Life? Não é currículo, não é programa, não é evento, não é um sistema de controle, não é apenas conhecimento. Então, a gente viu no slide anterior que o discipulado missional Life on Life, ele tem a intenção de comunicar vida, o evangelho de salvação, a palavra de Deus, de modo a ver as pessoas se tornarem seguidores de Cristo maduros e capacitados, comprometidos a fazer o mesmo na vida de outros. Então, você trabalha com poucas pessoas, não apenas um currículo, não apenas um programa, um evento, um sistema de controle, não um conhecimento, mas vida na vida. E a gente só sabe que a gente, de fato, foi feliz no processo discipulado quando a gente vê que isso transformou a vida das pessoas e fez com que elas fizessem a mesma coisa na vida de outros. É claro que esse lema daqui, ele precisa sempre estar sendo lembrado por cada um de nós. A gente precisa pensar grande no processo discipulado, mas começar pequeno e ser profundo, profundo. Ok? Dentro dessa ideia da estratégia e do treinamento, a gente precisa conversar com vocês como é que funciona essa ideia do estabelecer e os passos seguintes a partir do estabelecer, né? O que a gente está propondo, a partir de setembro agora, a primeira semana de setembro, o fim de semana de setembro, né? Eu estou aqui com o meu calendário nas mãos, seria dia 5 e dia 6, é que nós fizéssemos a Clínica 1. A Clínica 1, ela servirá de fundamentos e bases, envisionamento dentro do processo. A partir do momento que o pastor, depois de ter sido entrevistado, ele entende que ele pode fazer parte dessa clínica, dessa jornada junto com a gente, e ele faz a Clínica 1 junto com o seu grupo, né? Ele vai iniciar o processo da sua igreja local já. E aí você tem a Clínica 1, mais ou menos 8 meses depois teremos a Clínica 2, lá para o mês de maio do ano que vem, e mais ou menos um ano depois a Clínica 3. Então, temos 3 clínicas, né? A jornada toda, o ciclo todo, são de 3 clínicas com um período aproximadamente aí de um ano e 8 meses, né? 2 anos aproximadamente, né? E tudo isso feito a partir de um acompanhamento, através de uma mentoria que a gente vai também oferecer. Daí, a gente já responde a pergunta, por que não fazer com mais igrejas, mais pastores? Porque nós, do Life on Life, entendemos que há que se ter um acompanhamento. Infelizmente, muitos trabalhos de discipulado, ou mesmo algumas maneiras de se entender o discipulado, é aquela maneira de você direcionar e delegar, direcionar e delegar. A gente trabalha com aquilo que é chamado de liderança situacional. A gente não só direciona, mas a gente capacita, acompanha para depois delegar. Daí o ciclo completo. Já na Clínica 1, quando a gente lança os fundamentos e as bases, e você volta para a igreja para começar o processo dentro da igreja local, com aquilo que a gente chama de incendiando o coração, que é um treinamento de líderes locais, né? Você recebe mentoria, há uma mentoria, em todo o processo há uma mentoria. Até 6 meses depois da Clínica 3, há mentoria. Então, Clínica 1, base e fundamentos. Clínica 2, aprofundamento e exercitação, ou seja, você tem ferramentas para trabalhar no discipulado ali na Clínica 2. E a Clínica 3, multiplicação e treinamento. Ok? E tudo isso dentro de um acompanhamento, dentro de uma orientação, de um equipar, de uma capacitação por parte daqueles que são mentores e treinadores dentro
desse processo, tá? Então, aqui está, basicamente, aí a jornada que a gente quer empreender com os pastores representantes das suas igrejas e o grupo base que vai iniciar o processo na igreja local a partir da Clínica 1, repito, que a nossa proposta é que se faça no primeiro fim de semana de setembro, dia 5 e dia 6 de setembro, sexta-feira à noite e sábado o dia inteiro, né? Mas a gente ainda vai fazer as entrevistas com os pastores que se mostraram interessados em participar. Quais são, então, os pré-requisitos para o processo de treinamento? Para quem é apto a entrar dentro desse processo? Primeiro, a gente precisa deixar claro que tem que haver um engajamento do pastor titular. Se o pastor titular não estiver presente, dificilmente vai dar certo. A gente já tem visto isso, ouvido isso, né, testado isso, e eu mesmo posso dizer a vocês que no meu grupo, no ciclo que eu participei no Rio de Janeiro, nós começamos com 8 igrejas, depois diminuiu para 6. Gente, e só funcionou de verdade 2 igrejas, né? Porque no meio do caminho o pastor não entra, ou mandou um grupo para poder participar, e aquele grupo não se engajou, não houve engajamento. Se não houver um engajamento do pastor titular, dificilmente vai dar certo. 2, envio de uma equipe de 4 pessoas, aproximadamente, aí, até 5, sendo pelo menos uma mulher para participarem do ciclo. Então, essas pessoas vão, junto com o pastor, participar da clínica. Clínica 1, Clínica 2 e Clínica 3. Tá? Então, quem é que participa da clínica? O pastor da igreja, junto com um grupo de 4 a 5 pessoas. Ok? Estar comprometido com cada etapa do processo. Do início ao fim, há um comprometimento da parte daqueles que entendem que vão entrar, né, e se engajar e se envolver com tudo isso. Né? Seguir os passos em sequência para estar apto às próximas etapas. Por exemplo, se você começa a Clínica 1, vai para a igreja local, faz o treinamento do Incendiando o Coração, para começar os grupos na igreja local, e você não começa, não tem como fazer a Clínica 2, porque a Clínica 2 só participa aqueles que começaram grupos a partir da Clínica 1. Não tem como você participar da Clínica 2 se isso não aconteceu. Por isso que tem um espaço aí de mais ou menos 8 meses para se iniciar o Incendiando o Coração e, posteriormente, os grupos na igreja local. 5º lugar, manter-se conectado ao acompanhamento. O mentor vai estar o tempo todo ali, disponível para que se tire dúvidas, para que possa ajudar nesse processo de implantação do movimento. Né? E 6º lugar, ser selecionado através de entrevista. Como a gente falou, vai haver uma entrevista e que a gente vai sondar ali o perfil do pastor e da igreja para saber se as igrejas estão aptas. E a gente já precisa avisar desde então, como o Márcio falou no início, nós temos mais igrejas inscritas como interessadas do que a capacidade que a gente tem de acolher as igrejas. Então, a gente vai ter que, fatalmente, selecionar umas, não vou poder entrar dentro do processo agora, né? A gente vai ter que selecionar entre uma e outra para formar um grupo ali de, no máximo, 20 igrejas para iniciar o ciclo da Clínica 1, ok? Quais os primeiros passos? Cadastrar a igreja. Então, muitos pastores já fizeram isso. Foram lá e se cadastraram como interessados em participar da clínica. Criar um ambiente de amadurecimento em torno do discipulado através de literatura e ministrações. Isso é muito importante, né? Que vocês já falem, já comuniquem, já compartilhem com um grupo base, pelo menos, ou com algumas pessoas chaves da igreja, que vocês estão entrando dentro desse processo, que vocês querem trazer essa ferramenta para a igreja local. Há uma sugestão aqui do livro da Ultimato, que é escrito pelo patrono do Life on Life, que é o Randy Pope, né? O nome do livro é O Discipulado na Igreja Local. É um livraço, vale muito a pena ler, né? Você comprar, adquirir para ler. Ali você já vai ter todo o início de como foi o movimento lá na Perímeter, lá em Atlanta, como que isso tudo se desenvolveu a partir daquela igreja e como que ganhou corpo depois, né? 3º lugar, participar de encontros preparatórios online ou presenciais, que são chamados workshops.
como vocês estão participando hoje aqui. Como eu disse, a gente enviou convite aí para mais de 30 igrejas. Infelizmente não tivemos a presença de todos, mas vocês estão aqui, graças a Deus, ouvindo. Nós estamos também gravando esse encontro para depois compartilhar com alguns pastores que tiveram dificuldades. A gente soube aí de pastores que tiveram que levar entes queridos aí ao hospital, não puderam participar, enfim, e a gente vai depois compartilhar com eles. Então, como se conectar? Está aí o QR Code, aqueles que não cadastraram a igreja podem cadastrar a partir de hoje aí as suas igrejas para participarem, ok? Então, dito isso, gente, a gente vai deixar esse tempo aí, que nós temos agora, para ouvir perguntas dos irmãos, tirar dúvidas de vocês e fazer alguns esclarecimentos finais aí em relação a como que se dará a seleção, né, para as clínicas. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, é a hora de fazermos. Por isso que é um workshop, não é só palestra, a gente não está palestrando com muito conteúdo, está dando apenas uma pincelada, uma visionada geral sobre esse trabalho, né, e estamos aqui também para tirar dúvidas que os irmãos tiverem sobre esse ciclo que se iniciará agora em setembro. Então, deixo aberto aí para perguntas, aqueles que quiserem falar, pode abrir o seu microfone. Oi, Marcelo. Opa, Luiz. Antes, Marcelo, deixa eu bom? só perguntar. Tudo bem. Você é da igreja de onde era o Ederson? Sim. Tá. O Ederson é meu amigo, meu parceirão, né? O Ederson, legal. O Ederson nós fizemos, que eu sou de Angra dos Reis também, né? E ele ficou um tempo legal. na Angra dos Reis, nós fizemos o Prega a Palavra juntos, é meu grande amigo. Poxa, que legal. Eu, na verdade, eu conheci o Life for Life já tem algum tempo, só que eu estava no interior do Rio de Janeiro, e aí teve essa questão de transição de igreja, né, para vir para o Rio de Janeiro, para vir aqui para o Rio. Eu e minha família somos daqui, e vindo aqui para a capital do Rio, e aconteceu que eu perdi aquela clínica que teve há 2 anos atrás aqui no Rio de Janeiro, até lá na Raízes, né? Foi no Raízes, foi em 2022, na Raízes. Isso, com o Felipe Teres. Isso. E aí depois eu também fiquei sabendo da clínica que teria em Brasília, só que também não tive condição de participar. E hoje eu participei já de algum workshop com o pastor lá da igreja Presbiteriana da Luz, né? Jair e Jean. Isso, Jair e Jean. O Jair eu tive com ele só online, né? E com o Jean eu tive com ele pessoalmente. Presencial. E aí, nessa transição de igreja, nós não conseguimos entrar, né, no processo aí das clínicas e tudo mais. E hoje, eu, como pastor aqui da igreja de Cosmos, né, eu sou nascido e criado aqui nessa igreja, né, só que quando fui ordenado, fui para o trabalho fora daqui da região, e estou voltando agora, e a intenção é que a nossa igreja participe aí desse processo. Legal. Certeza que vai ser uma bênção aí para a vida da nossa igreja. Muito bom, muito bom. Luiz, é bom a gente falar, aproveitando aí a fala do Marcelo, deixar claro que se a gente pretende uma cultura do evangelho na cidade, a gente não está pensando a nível denominacional. Né? Antes de sermos congregacionais, nós aqui, eu sou congregacional, mas antes de eu ser congregacional, eu sou evangélico, né? Como Amém. Aprendi com o Zé Luiz, né, Zé? Então, a cultura do evangelho precisa ser estabelecida e, de preferência, num meio interdenominacional, onde, de fato, o evangelho seja o centro. Então, a gente tem igrejas presbiterianas interessadas, há igrejas batistas, há igrejas das mais diversas linhas, denominações, né? E precisa ser, de fato, assim, não é um movimento denominacional, mas é um movimento do evangelho, de discipulado, entendeu? Amém. Muito bom. Mais perguntas? Alguém quer mais perguntar? Eu tenho 2 perguntas. Sim.
A primeira é sobre o cadastramento da igreja, é aquele primeiro link que você enviou. E de introdução. Então, tá ok, já foi feito. A segunda é o seguinte, acho que a maioria dos irmãos já sabem, eu estou há cerca de um pouco mais de um ano residindo aqui em Resende. Continuo pastoreando lá a primeira de Vilar dos Teles, mas estou residindo aqui em Resende. E aqui em Resende, nosso conhecimento prévio da cidade, não há uma igreja congregacional ainda, né? Temos várias denominações, mas congregacional não há. E há um desejo no nosso coração, estamos orando por isso, eu e minha esposa, para que a gente inicie um trabalho aqui, né, de alguma maneira, ainda que estamos vendo a melhor estratégia. A minha pergunta sendo cadastrado, escolhido para participar da clínica, é possível fazer simultaneamente o trabalho na igreja local e um trabalho de implantação de igreja aqui em Resende, ou isso são coisas distintas, tem que ser em momentos distintos? Não há problema, pelo menos eu penso dessa forma, que não há problema nenhum, né, conquanto você consiga trazer a equipe, né, que se pede, né, no máximo ali 4, no máximo 5, na verdade 4, você e mais 4, e uma dessas pessoas precisa ser uma mulher, né, pelo menos uma, no mínimo uma tem que ser uma mulher, para você participar da clínica. E aí o que você vai fazer na igreja de Vilar dos Teles, você pode fazer posteriormente também na plantação, né, lá da igreja, não há nenhum problema, entendeu? E eu acredito que vai ser até legal, porque você vai ter tido a experiência também no processo ali, em Vilar dos Teles, e depois você vai levar para a plantação, né? Eu acho que não há nenhum tipo de problema, não. O importante é que haja esse grupo envisionado, né? A partir dele você multiplica a visão, entendeu? Só observando, Luiz, que, assim, realmente não há problema algum, mas, assim, o desgaste, Luiz Felipe, vai ser com maior intensidade, entendeu? O envolvimento, ele será bem mais, vai cobrar muito mais de você, né? Porque são, na verdade, 2 grupos, né? E o ideal, que se você pode levar até 5 pessoas, que você, então, divida, pelo menos, olha, um grupo da igreja lá de Vilar dos Teles e um outro que faria parte do grupo base que você está querendo plantar, do local onde você está querendo plantar, porque Mas senão você vai ter mas, que levar mas o pessoal de Vilar dos Teles para lá. Eu não sei, Luiz Felipe, você pode me explicar melhor, ou para a gente aqui, se você tem já alguém lá para plantação. Não sei se eu não entendi bem, mas parece que não. Não, eu creio que também não, pelo que eu entendi, não. Mas aí Não. o problema é que aí você teria que levar gente de lá. Levar não necessariamente, mas o ideal seria que um grupo treinado estivesse com você na plantação, entendeu? Agora, no meu caso aqui, por exemplo, como eu fiz as clínicas em Brasília, então não pude levar 5 pessoas, fui eu só e minha esposa, né? Então, eu e a minha esposa, na verdade, que estamos iniciando o trabalho de discipulado aqui na igreja. Então, de repente, como você e sua esposa, né, podem aí iniciar em Resende o trabalho, mas Exatamente. Assim, bem... demanda muito esforço, entendeu? É pesado. Entendi. Porque o que acontece? Se você sua esposa e 2 irmãos de Vilar dos Teles, digamos assim, você poder trazer um casal de Vilar dos Teles, um homem e uma mulher, né? E o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que se lá para frente, um dia, você deixar de pastorear Vilar dos Teles e iniciar a plantação, o que pode acontecer? Você e a sua esposa passarão adiante a visão, mas o pastor da igreja de Vilar dos Teles não vai ter essa visão que você teve, né? E aí vai ter uma necessidade dele fazer depois uma clínica, ele participar da clínica. Mas vai ter um casal na igreja envisionado, talvez até com um processo já funcionando. Isso tudo, a gente vai entender que cada realidade vai ser a sua própria realidade, né? O ideal é que esteja um pastor junto com um grupo base da sua igreja local,
ali, que ele já tem ali estabelecido. Esse é o ideal, né, Márcio? Mas pode ser que tenha uma outra realidade, uma realidade ou outra, né? Então, o grupo base seria eu e mais 3, e não mais 4, é isso? 4, mais 4. Ah, isso mais 4, ok. Isso. É porque eu tenho um grupo já, a gente até já está conversando sobre a clínica, já passei para eles algumas coisas em relação à data. Na verdade, a minha situação é o contrário, né? Eu não tenho homens, eu tenho mais mulheres ali no grupo comigo. Além da minha esposa, tem mais 3, na verdade 3, eu tenho mais 3, mas vou precisar, de repente, deixar uma de fora. Mas, ok, tá bom, valeu aí pela orientação. Não, mas se você tem, você, sua esposa e mais 3, tranquilo, 5. Ah, então tá bom. Tá dentro, entendeu? Ok. Entendeu? Mais perguntas? A primeira clínica, Felipe, você falou Uhum. que é 5 e 6, é uma sexta e sábado, né? Sexta-noite, sábado o dia inteiro. Isso que eu quero saber, né? Então é sexta-noite. Sábado o dia inteiro. Sábado, a partir das 9 horas da manhã até umas 8 horas da noite. Isso. Aí tem almoço, tem café e tal, tem tudo, né? A priori, as clínicas vão acontecer na minha igreja aqui, a priori. Mas se não der para ser aqui na minha igreja, a gente vai ver se faz na do Márcio ou lá na igreja do Zé Carlos mesmo, lá na igreja de Niterói. Porque a gente vai ver o lugar que melhor acomoda todo mundo. Se for aqui na igreja, a gente tem um hotel bem próximo da igreja que a pessoa pode ficar, tá? Mês de setembro. Isso que eu ia falar com você. O Zé Luiz quer falar também. Pode falar, Zé. No caso, essa primeira clínica, 5 e 6 de setembro, aí nós já precisaríamos levar esse grupo ou apenas o pastor? Não, Já, o né? grupo já vai precisar estar presente. Tá bom. Tá? E os valores A gente vai ter a entrevista, Na entrevista a gente vai deixar tudo isso muito claro, tá? Muito claro. Quem perguntou mais? Não, os valores, né, assim, café da manhã, almoço, lanche. Isso, envolvendo tudo, café da manhã, almoço, no caso, à noite vai ter na sexta-feira à noite vai ter um lanche, né? E no sábado tem lanche e almoço, né? Só que a gente também tem outras coisas que a gente acaba dividindo. Então, na verdade, toda a despesa ela é dividida entre as igrejas, tá bom? Então, a gente vai vir um treinador de lá, de Goiânia, porque a gente tem necessidade, carência de um treinador e também de mentores, tá? Até porque a gente está iniciando o ciclo aqui, há uma necessidade que eles façam com a gente e nos acompanhem, nos oriente, nos dirija nessa questão toda, né? Que a gente está iniciando agora aqui. Então, toda despesa vai ser arcada por nós, né? Então, a gente pega o valor total, a gente faz um orçamento, o valor total, e divide pelo número de igrejas. Quanto mais igrejas tiver, mais barato fica, não é isso, Márcio? Mas a gente está vendo aproximadamente... Pode falar. Não, inclusive, assim, deixando claro que exatamente esse custo, a gente não fica com absolutamente dinheiro algum, né? Absolutamente nada. Nem quem vem também fica com dinheiro. Provavelmente virá um diretor lá do Life on Life, né? Muito provavelmente, ele me falou essa semana que provavelmente ele virá, um homem também de Deus, abençoado, mas aí a gente tem que cobrir a passagem aérea dele e a estadia dele, só isso, né? Alimentação, nem alimentação a gente precisa, porque ele vai estar lá também com a gente e vai estar comendo com a gente ali na igreja. Então, o valor é exatamente isso, é comida, né, alimentação, a passagem aérea desse irmão e material. A estadia desse irmão, e além do material. Apenas isso. Entendeu? Aí fica aproximadamente... Não é um custo que vai gerar caixa, nada disso. A gente está só dividindo as despesas. É só isso, na verdade. Entendeu? Eu vou só citar um exemplo para você. Porventura teria, assim, uma estimativa? Então, eu vou citar o que eu tive como experiência, tá? Eu paguei na primeira clínica R$280 por pessoa, na primeira clínica. R$280 por pessoa. Mas por que eu paguei esse valor todo? Porque eram poucas igrejas. Eram pouquíssimas igrejas, tá? Começamos com 8 igrejas só. Nós queremos fazer com
até 20 igrejas, entre 15 e 20 igrejas, né, Márcio? A gente fez um planejamento aproximado, deve girar em torno de R$200 por pessoa, tá? R$200 por pessoa a clínica, deve girar em torno disso. Quanto mais igrejas tivermos, mais baixo o valor fica, não é isso, Márcio? Se a gente conseguir uma quantidade boa de igrejas, dentro desse número de 20 igrejas aproximadas, a gente já fez cálculo de tudo, passagem, hospedagem, alimentação, a gente já fez cálculo de tudo, tá? Material. Então, dentro desse cálculo todo, com entre 15 a 20 igrejas, vai ficar em torno de R$200 aproximadamente por pessoa, tá? E aí vocês têm um tempo aí, desde que a gente fizer as entrevistas, vocês concordando, terão um tempo aí para poder conseguir esse valor e acertar com a gente, para a gente poder, no dia, ter o dinheiro suficiente para poder arcar com todas as despesas, tá? E essas entrevistas, Luiz, elas vão acontecer como? Vocês vão olhar lá e aí vocês vão entrar em Isso. contato, é isso? A partir de agora já, a gente já vai começar a fazer contato com vocês, né, Márcio? Para poder marcar as agendas das entrevistas, tá? Então, a partir de agora, desse workshop, a gente já marca as entrevistas. A gente marca pelo WhatsApp, aí depois vê o melhor dia, manda um link e a gente conversa pelo Meet mesmo. Não tem problema. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, dependendo da disponibilidade dos irmãos, a gente marca, né, Márcio? A gente marca assim, de manhã, à tarde e, dependendo da situação, à noite também. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Está claro? Ok, agora é aguardar, então, o contato de vocês. Isso. Aqui, nós temos representantes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igrejas. Não é isso? É isso mesmo? Temos representantes de 7 igrejas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 igrejas. A gente 8 tem igrejas. até o nosso decano aí, Bruno Xavier, nosso decano. Bruno Xavier está com a gente. Leonardo Alves também está aí. Leonardo é lá na EC da Márcio, ilha. por que você falou que o Bruno deu cano? Rapaz, esse grupo de guriri, rapaz, esse camarada é perigoso. Saudades. Alguma dúvida mais, gente? Não? Não, tranquilo. Para mim, tranquilo. Beleza. A gente pode caminhar para terminar, né, Márcio? Palavras derradeiras suas aí, depois eu também terminarei dando as minhas palavras, a gente pode orar. Não, eu quero agradecer a Deus e a vocês, irmãos, por estarem aqui com a gente, preocupados também, né, com o reino, né, e desejosos de servir, né, com excelência, né, interessados no discipulado de Jesus, interessados em serem discípulos de Jesus, e discípulos discipulam outros, né, e que possam discipular outros mais. Então, que de fato seja um movimento que abençoe a vida de vocês, como tem abençoado a minha vida e a vida do Luiz também, as nossas igrejas também, né? E o nosso desejo é a gente se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo. E eu não sei se vocês têm percebido como Deus tem chamado a atenção da sua igreja, não estou falando a nível de Brasil, mas a nível global, tem chamado a atenção sobre o discipulado, né? É interessante o que tem acontecido. O discipulado tem surgido de diversas formas em vários lugares do mundo. E ter vocês participando com a gente é um grande privilégio, uma grande alegria. Eu louvo a Deus, né, por poder servi-lo e poder ter vocês fazendo parte desse movimento, se assim Deus permitir. Amém, amém. A minha palavra vai na mesma direção, dizer que fico muito feliz de ter vocês aqui e a minha experiência tem sido muito maravilhosa desde 2021, no final de 2021, que eu conheci o Life on Life,
2022 que nós fizemos a clínica, temos tido, assim, experiências maravilhosas, visto a mão de Deus trabalhar. Hoje a gente tem cerca de 15 grupos discipulados na igreja, estamos treinando mais um grupo de 13 irmãos para já montarem seus grupos, né? Então a gente está multiplicando esse ano, multiplicamos 2 vezes até agora, começamos com 7 para 8 grupos, né? Na verdade 8 grupos, depois mais 9 grupos começaram, né? Mais 8 grupos com 9, aí a gente 16 grupos, 17 grupos, agora a gente vai ter mais 13 pessoas, temos 13 pessoas sendo treinadas no discipulado na igreja local já, para serem líderes, né, de grupo, e a gente não sabe quantos grupos vão formar dessa terceira turma de incendiando, mas o fato é que a gente tem visto dentro da igreja aqui, onde eu pastoreio, o Senhor trabalhando, o Espírito Santo se movendo, e tem sido algo maravilhoso, e eu tenho certeza que Deus tem reservado também para a vida dos irmãos, para as igrejas dos irmãos, coisas maravilhosas a partir do discipulado, né? E a gente quer poder somar, contribuir nesse processo aí na vida de vocês, na igreja de vocês também. Então, Deus abençoe a todos vocês, aguardem nosso contato, né, para fazermos as entrevistas, e a gente vai já selecionando as igrejas que poderão participar com a gente nessa primeira clínica aí, se Deus assim nos permitir. Repito a data, 5 e 6 de setembro. 5, sexta-feira à noite, começando às 19 horas, indo até às 10 horas, e no dia 6, começando 9 horas da manhã, indo até 8 horas da noite. Esse é o tempo que a gente vai ter aí para fazer a clínica 1, aqui na região do Rio de Janeiro. Luiz, Oi. Local, já tem um local previsto? Então, a princípio aqui na nossa igreja, mas só que a gente tem a questão do espaço físico. Eu estou precisando só me certificar se vai caber, né? Se a gente vai comportar todo mundo no espaço que a gente tem. Se comportar, beleza. Se não, pode ser na Igreja do Márcio ou na Igreja do Centro de Niterói. Ou aqui em Vila Paraíso, ou em Icaraí, ou em Niterói. A gente está vendo qual o melhor lugar que vai acomodar os irmãos. Bom? Mas a gente já avisa com antecedência para deixar tudo claro. Eu acredito que nas entrevistas a gente já vai ter isso tudo bem definido. Tá bom? E a gente quer muito contar com a presença de vocês e, sobretudo, com a oração de vocês para esse processo todo aí. Ok? Pedir o Zé Carlos para orar por nós, pastor Zé Carlos Lobo Santiago. Vamos nós. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui reunidos nessa noite e sermos desafiados como líderes, ó Pai, a estarmos engajados nesse projeto do discipulado da igreja local. Pedimos, ó Deus, a tua direção, sobretudo que o teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, nos leve a cada um, que só possa superar aquilo que nós não podemos realizar. Pedimos, ó Deus, que haja um grande avivamento no meio das nossas igrejas e redunde, ó Pai, em almas sendo convertidas, transformadas, libertas pelo poder do teu santo nome. Abençoa, Senhor, a liderança, o Life to Life, ó Pai, abençoa Márcio, abençoa Felipe, ó Deus, que eu possa abençoar cada pastor que vai participar, eleger seus líderes, e que seja, de fato, ó Deus, um tempo de renovo sobre as nossas vidas. Nós pedimos a Deus, dá-nos uma noite abençoada, a oração que nós te fazemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Agradecemos a presença de todos. Elmo, Deus abençoe, meu irmão. Um grande abraço aí para você, para sua igreja aí, tá? Um abraço, Marcelo, pastor Zé Luiz. Um abraço, Márcio, querido. Caldas, Deus abençoe. Bruno, Bruno, Deus Luiz, abençoe, gente. Felipe. Grande abraço. Tá? Abração. Abraço, queridos. Um abração. Abençoe. Tchau. Paz.